Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês acerca de livros que não tratam de teologia, mas que são essenciais para a compreensão teológica, né? Então eu vou trazer o nome de dois livros aqui, os quais eu já mencionei, mas hoje eu quero que você preste muita atenção e o adquira, né? Adquira eles, você pode baixar em PDF ou comprar o livro físico, não me importa muito como você vai adquirir, mas que você conheça, é importantíssimo você conhecê-los. Mas antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego bíblico e também um bacharel em teologia. E é isso aí, vamos ao vídeo. Essencialmente, dois livros. Um eu estou mantendo uma leitura bem devagar, que é esse aqui, Fustor de Coulanges, A Cidade Antiga. Meu amigo, esse livro aqui, ele trabalha o conceito, por exemplo, da construção da cidade grega, da cidade romana. Ele começa trabalhando a crença, a estruturação da crença. É um livro muito antigo, é um clássico. Ele é um livro de um cara chamado, de uma linha chamada positivista, né? Fustor de Coulanges é de 1800 e bolinha. Então esse é um livro muito bom, cara, muito bom, porque ele começa trabalhando a crença. Então ele inicia a construção das cidades, como é que as cidades se fundaram, o que motivou a construção das cidades. Ele muitas vezes enfatiza a diferença entre a estrutura de uma cidade antiga e da cidade moderna. Então ele vai pegando ponto a ponto, assim, olha, ele não deixa um pensamento sequer escapar praticamente, né? Ele é muito preciso, né? Ele é muito preciso, eu acho muito interessante. Então é um livro muito legal, cara. E assim, ele não trabalha o texto bíblico, mas ele trabalha a construção da cidade grega e da cidade romana. E como ele está trabalhando com sociedades muito antigas, se você fizer uma comparação da descrição que ele faz dos romanos e dos gregos e aplicar ao texto bíblico, você vai perceber que existem certas semelhanças, né? Eu estava lendo o livro de Crônicas, o livro de Reis, agora lendo o livro de Neemias. E por exemplo, Neemias não, Esdras. Eu estou no livro de Esdras. Esdras trata muito da questão do casamento entre pessoas diferentes, estrangeiras. E eu acabei de ler um capítulo aqui que fala sobre os estrangeiros. E assim, o sentimento que se tem, falei, cara, era muito comum nas cidades antigas, nas sociedades antigas, o sentimento nacionalista, patriótico, que de certa forma é um pouco diferente do nosso, né? A questão do cidadão. Então, é um livro essencialmente estrutural. Por exemplo, enquanto eu lia um capítulo aqui, deixa eu ver aqui, eu acabei de ler esse capítulo, né, do Espírito Municipal. Deixa eu voltar aqui, Patriotismo e Exílio. Deixa eu pegar aqui o capítulo Cidadão e Estrangeiro, por exemplo. Ele menciona o seguinte, olha só, no conceito romano, que a religião ela estava intrinsecamente ligada com o ser cidadão. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando o cristianismo chega, ele começa a destruir a religião pagã. O cristianismo ele era antônimo, ele era oposto à religião pagã. Então você tinha o culto ao imperador, o culto aos deuses pagãos. E hoje, depois de ler essa passagem, esse texto, esse trecho de Fustor de Coulanges, eu entendi qual era o medo dos romanos acerca dos cristãos. Qual era o medo dos romanos acerca dos cristãos? Porque os cristãos eles estavam chegando e destruindo a religião romana, né, a religião pagã. E aqueles caras que eram pagãos, os sacerdotes, eles tinham muito medo disso. Porque você destrói a religião, você destrói a sociedade romana. Era essa a mentalidade, porque a religião e o Estado eram intrinsecamente ligados. Se você destruísse o culto ao imperador, eu falo, cara, agora faz sentido para mim, não como cristão, mas pensando do lado romano, faz todo sentido a lógica de perseguição aos cristãos. Faz todo sentido. Coisa que antes para mim, eu falei, cara, por que os romanos perseguiam os cristãos assim, mano? Só porque eram cristãos?
não eram baderneiros, não eram isso, não eram aquilo, mas eles perseguiam os cristãos, sabe? Então, ao ler um pequeno trecho de um livro, eu consigo compreender um pouco da história cristã. Um outro livro muito importante também é Edward Gibbon, né? Edward Gibbons, né? Esse aqui é um livro, né? The Decline of Rome. Essa aqui é uma edição em 2 volumes, em inglês. Eu tenho uma edição aqui em inglês, 2 volumes. Eu tinha o original eu tinha a tradução em língua portuguesa. O nome do livro é esse aqui, ó. O Declínio e Queda do Império Romano. Você encontra essa edição em língua portuguesa, tá? É um livro até que barato. Esses 2 livros são baratos. E o Edward Gibbons, ele começa a trabalhar toda a queda do Império Romano. Então, o auge do Império Romano, então ele começa contando, ele parte do ponto em que o Império Romano era o auge, e ele começa a narrar tudo o que faz até o seu declínio. E olha que interessante, o Império Romano ele vai até 1453. Né? Ele trabalha o Império Romano até 1453. Como assim? Porque num dado momento da história, depois do grande imperador romano, até que estabelece Constantino funda Constantinopla, e ele funda o Império Romano uma capital no Oriente. A capital do Ocidente cai alguns séculos depois, e no Oriente ela continua de pé até 1453. Então, no ponto de vista desse historiador Edward Gibbons, o Império Romano ele permanece em suas estruturas até 1453, né? E claro, tendo uma das suas últimas instituições estabelecidas, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela permanece até hoje. Então, você tem pelo menos uma instituição romana de pé até hoje, e você tem como Império Oriental até 1453. E ele trabalha, por exemplo, ele vai já contar um pouco sobre Atanásio, ele vai contar sobre imperadores importantes, imperadores pagãos, perseguições, né? Então ele vai traçar todo esse período, né? A decadência, o que estava acontecendo com o Império Romano, e as invasões bárbaras, e assim, é um livro, além de ser um clássico essencial para o estudo, ele é primordial. E quando eu li esse livro, eu falei, cara, mas por que os romanos perseguem os cristãos? Perseguiram os cristãos? Qual que era o medo dos cristãos? E aí, ao ler Fusto de Coulanges, sabe, sim, fez muito sentido, cara. Fez muito sentido. E por exemplo, ao ler um capítulo aqui, quando a gente vai para Portugal, vai para Portugal, quando uma pessoa vai para Portugal, minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que foi para Portugal, por exemplo, passou um tempo lá, só que quando você chega em Portugal, você precisa ter uma assinatura, alguém da cidade, alguém do país precisa ser, de certa forma, um responsável por você também. Que doideira é essa, mano? Você precisa de um responsável. Só que aí, ao ler a questão dos estrangeiros aqui dizia que um estrangeiro, por exemplo, numa cidade grega ou até numa cidade romana, precisava estar sobre a jurisdição de um cidadão da cidade. De um cidadão local. Cara, olha que louco, mano. Portugal, no século XXI, ainda mantém reminiscências de leis e de estrutura e de pensamento desde a época de tempos antigos. Então, esse tipo de leitura, por exemplo, te ajuda muito na compreensão do cristianismo atual, não só do cristianismo, mas da sociedade como um todo. Então, da sociedade como um todo, do cristianismo, no seu desenvolvimento do cristianismo, e consequentemente te ajuda muito na explanação de alguns temas. Né? Eu vendo a questão do estrangeiro, por exemplo, eu achava, tá, e é um erro, tá, é um erro, eu achava que, sim, os judeus eles eram muito fechados religiosamente. Só que não. Se você olhar para os gregos, se você olhar para os romanos, se você olhar para os egípcios, eles também eram fechados religiosamente. Então era muito comum dos povos antigos eles serem fechados religiosamente. Né? Acho que os que mais foram se abrindo religiosamente foram os romanos, porque os romanos eles tinham o hábito de ir absorvendo as religiões, eles assimilavam muito fácil a religião dos outros. Né? Você tem aí a questão do Mitra, que era um deus persa, o próprio cristianismo, que é uma religião oriental nascida do judaísmo. Né? Então, você tem muito essa... os romanos eles eram até que mais
livres, né, mais abertos religiosamente, mas na assimilação da religião. Só que, quando você olha para a estrutura da cidade, você percebe que a visão política e a visão religiosa, elas estão intrinsecamente ligadas. E aí por isso que muitas vezes quando você vai conversar com alguém, quando você vai tratar de religião, por exemplo, no caso do Brasil, e já estou viajando aqui, quando você vai no caso do Brasil, e você começa a apresentar uma religião diferente, as pessoas olham para você e meio que dão uma travada. Por quê? Porque você está indo contra a religião dos pais dela. Ou quando uma pessoa se converte, ela é praticamente escorraçada da família. Não, essa pessoa não faz mais parte da religião. Isso aconteceu muito na década de 80, de 90, de 2000. Ainda acontece ainda hoje, cara. Né? Tem pessoa que porque se tornou crente, a família não reconhece mais. Por quê? Isso está muito ligado ao conceito de fazer parte. Porque a religião, você traiu a religião, você traiu a família. Né? Porque Fustódio de Coulanges trabalha muito esse conceito. A família, ela de certa forma origina-se não de uma necessidade física, biológica, mas de uma necessidade religiosa. Quem define a família é a religião. É muito bem expresso nisso aqui por Fustódio de Coulanges, na cidade antiga. Então, assim, cara, são duas leituras que eu tô, sabe, degustando, cara, amando. É uma leitura que eu tô amando, sabe, amando. E em conexão. Então, assim, são livros que não tratam de teologia, não da teologia cristã, mas que te ajudam a compreender. Fora que vão te ajudar na compreensão política, social, histórica. Ah, mas existem livros mais recentes. Cara, eu não estou falando de livro recente, estou falando dessas duas coisas que eu li e que, meu, assim, esse livro aqui ele chegou por indicação de um amigo historiador, o Samuca. Isso aqui foi por indicação de um historiador Samuca, né, o Fustódio de Coulanges. Esse outro livro aqui é porque ele é muito citado pelos pioneiros da minha igreja. Edward Gibbons é muito utilizado em citações de estudo de profecia e tal. Então, quando eu tive a oportunidade de adquirir, eu adquiri ele, né? Edward Gibbons. Então, é um livro fascinante. E quando eu achei o original em inglês, assim, uma versão em inglês, porque originalmente esse livro aqui, ele tem 6 volumes. Ele é 6 volumes. Ele só foi reduzido as notas de rodapé, foram cortadas as notas de rodapé e mantido só o texto em inglês, em 2 volumes. E em português nós temos ele em 1 volume só. Mas assim, cara, é uma leitura fascinante. Não é uma leitura chata, mas é uma leitura fascinante. Edward Gibbons é um clássico. E assim, fica aí a minha contribuição nesse vídeo de hoje, que tem uma pegada teológica, porque, de certa forma, estudar um pouco a religião grego-romana, elas nos ajudam muito a compreender algumas questões teológicas também, cristãs. E teologia você não faz só com teologia cristã, mas teologia geral. Mas a leitura desses livros te ajuda na compreensão do cristianismo atual. História faz parte disso. Então, um abraço a todos vocês. Não se esqueçam, meu curso de grego na descrição, bacharel em teologia, e tamo junto. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e... não, só quero te ajudar, Adolfo. Então, na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número do telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.